bem-vindo, seja bem-vinda ao Histórias, o podcast que dá voz à nossa comunidade Fênix. Aqui você conhece histórias reais de quem constrói a sua jornada todos os dias com a Farmácia. Inspiração, força e resultados, tudo isso começa agora. E hoje a nossa convidada é a incrível Leni Cumini. Então já prepara o café, de preferência o Chicória Coffee, porque essa história é daquelas que faz a gente refletir sobre a vida. E mostra que quando decidimos de forma consciente fazer as coisas acontecerem, não existe obstáculos para parar a gente. A gente só vai e faz, porque decisão é uma coisa muito importante. Decidir é fazer acontecer. Leni, seja bem-vinda! Obrigada! Olá, meninas! Muito honrada em estar aqui com vocês. Quero já me colocar à disposição, se eu puder ajudar alguém, pode chamar, depois que terminar aqui o nosso bate-papo. E, assim, eu sempre acreditei que sozinha eu posso, com certeza, ir muito mais rápido, mas juntas nós podemos ir mais longe. E uma das coisas que eu ensino sobre a minha jornada é que burnout não vale a pena. E ele vem quando a gente quer ser centralizadora, né? Então, uma coisa que eu aprendi, né? Tem uma das frases que eu mais compartilho: quem divide, multiplica. Meu Deus, já começamos com essa, já anota isso aí, porque a gente não quer burnout, queremos pessoas realizadas, com dinheiro no bolso, autoestima lá em cima e com tudo equilibrado, Exatamente. Saúde, família e trabalho. Olha só essa surpresa, para quem está vendo pelo YouTube, está vendo que a Leni está sem maquiagem, a mulher trabalha com autoestima e está sem maquiagem, porém ela está super bem arrumada, cabelo na régua, está ali com joias, mas sabe o que é isso? Mais luz, ó. Ela quer maquiar junto com vocês, então ela vai mostrar os truques dela enquanto ela conversa com a gente e mostrar que pode ser simples. O autocuidado não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu mesmo fiz a minha maquiagem hoje com 3 produtos. Eu estou usando o batom mate, que eu hoje arrisquei uma cor diferente da minha cartela de cores, porque eu queria usar mesmo. Estou usando o rímel, que é o Zen, que é meu queridinho amado. E a base, que é o CC Green. Só esses 3 produtinhos e eu fiquei preparada aqui para poder fazer esse podcast acontecer. Leni, me conta, quais produtos você vai usar e por que você vai usar eles? Bom, eu já usei no cabelo aquele shampoo maravilhoso e a máscara. Incríveis. Qual que tá eu usando? super recomendo. É o... Ai, caramba, é o nome. Isso é uma coisa que eu te dizer, teu cabelo tá bem comprido, né? Você viu? Cresceu pelo menos uns 4 ou 5 dedos. Ó, isso daqui cresceu, desde que eu entrei na farmácia. Eu entrei tem... Acho que vai fazer 2 meses. 2 meses, mais ou menos. Eu estou usando os produtos, mais ou menos. Ó, para ser mais precisa, dia 13 chegou minha caixa, primeira. Dia 13 de julho. Então já me conta qual que é o shampoo que você está usando, que a gente tem várias linhas. O shampoo que eu estou usando, me ajuda, amiga, que eu confundo todos os nomes ainda, que eu sou muito novinha. Aquele branquinho. Deixa eu pegar aqui. Não é o de reparação, é o outro. Que tem aquela linha que tem o óleo de passar no couro cabeludo. Ah, tá. Tu tá usando a linha bem completa, então. Espera aí que eu vou pegar para vocês. É o branquinho, mas não é o Reviving? Que ele é meio... É esse mesmo. Reviving? E essa linha ela é bem completa, porque ela tem o óleo, como a Leni falou, que esse óleo... no meio do negócio, né? Ao vivo a gente some no meio do negócio e volta. Mas vamos lá mostrar tudo que eu já usei hoje. E o Reviving, tu usa o óleo para dormir e usa ele após lavar o cabelo? Como é que tá fazendo? Eu estou usando só nos dias mesmo que eu vou fazer. Só nos diazinhos mesmo que eu vou fazer. Eu já passei a minha máscara, então, de limpeza, o cleaner, né? Tá, mas vamos falar do cabelo. Como que vamos você no tá cabelo fazendo? primeiro. Como TDAH, você tá fazendo né, amiga? rotina? Ainda bem que eu já te avisei, daí você me direciona. TDAH é um problema. A mulherada que usa um monte de coisa. Bom, cabelo, o que eu estou usando? Essa linha aqui, incrível. Tá usando ela completa? Tô usando completa. Esse daqui, o meu óleo acabou, então eu acabei jogando o frasco fora. Estou aguardando chegar o novo. E essa máscara aqui, gente, não deixa pesada, é maravilhoso. Eu não vou saber falar todos os componentes, tudo que faz,
Mas eu posso falar como cliente, e essa é a primeira dica de vendas, né, que a gente pode dar para alguém, porque eu costumo dizer assim, que só existe uma profissão, e é vendas. Porque ou você está vendendo ideia, ou você está vendendo produto, ou está vendendo serviço, ou está vendendo seu tempo. Alguma coisa você está vendendo. E esse produto eu comprei, então a minha maior cliente tem que ser eu mesma, porque se eu não acreditar naquilo que eu vendo, eu vou gaguejar, eu vou falar. "Ah". Então, por mais que eu não saiba dizer todos os compostos, tudo certinho, mas você vai ver o brilho no meu olho, porque meu cabelo está crescendo. É na E eu estava prática, né? eu Como estava é que ficando tava teu cabelo carequinha. antes? Oi? Como é que tava teu cabelo antes? Era oleoso? O meu Era cabelo seco? extremamente oleoso na raiz, Uhum. nas pontas estava muito seco, porque como eu demorei muito a ter cabelo branco, quando eu comecei a pintar, começou a ressecar a ponta. Ah, Então, comecei a usar essa linha, né? Porque acho que eu já vou até adiantar um pouco do processo, né? Como que eu conheci a Farmacy? não, calma aí. Antes de entrar em como conhecer a Farmacy, vou contextualizar. Lini, eu gosto que as pessoas saibam com quem que elas estão ouvindo, para elas poderem saber assim, se a Farmacy é para elas ou não. E eu quero cada vez mais mostrar que a Farmacy é para todo mundo. Então, eu Exatamente. gosto sempre que a pessoa diga assim, qual que é a situação dela atual? É solteira, casada, tem filhos? Ah, legal. Vamos Porque lá, então. isso faz com que a pessoa fale, opa, peraí. Isso é para mim Uhum. também, porque a gente está trazendo vários perfis, sabe? Pessoas mais velhas, Olha. pessoas mais novas, para mostrar que é só você ter a mente aberta, o copo vazio que você consegue. Aham. Gostei disso. Mente aberta, copo vazio é ótimo. Tem que se esvaziar daquilo que a gente é agarrado para poder vir o novo, né? Mas vamos lá, então. Vou fazer uma pequena timeline. Uhum. Eu já trabalhei numa outra empresa de cosméticos, né, uma multinacional, onde eu amava os produtos, eu amava a carreira, eu amava o trabalho, mas eu precisei interromper, porque minha mãe ficou adoecida. Então, para cuidar só dela, eu interrompi, pedi desligamento do cargo de diretora que eu tinha, né, na empresa. E aí comecei a ajudar meu marido. Nesse meio tempo, eu fiquei Então você é grávida. casada. Hã? Então você é casada. Sim, eu sou casada há 11 anos. Tenho 2 filhos, o Du, que é de um outro relacionamento, que vai fazer 22, né? E tem a Uhum. Heloísa, de 4, que é desse meu atual marido. Os dois moram com você ou não? Todo mundo junto. Tá, Todo ó, junto misturado aqui. tá. E então, assim, eu sou uma mãe, sou uma pessoa comum, já passei um monte de coisa hoje, que todas as mães passam, já chorei, já sorri, mas o importante é que emoções eu vivi, parafraseando aí o artista, né? Então, o que aconteceu? É, nessas indas e vindas, nesses abalos sísmicos emocionais que eu vivi, eu comecei a descontar tudo em comida. E eu engordei, engordei, engordei. Cheguei a pesar quase 130 quilos. Depois, se der para a gente colocar uma fotinha aqui, a gente põe uma fotinha do meu antes e depois. Tá lembrando que quem tá ouvindo no Spotify vai ficar sem fotinho. Vai ter que ir lá no Instagram da Leni para Ah, ver. então tá bom. Depois me segue lá, Lenico Mini PC. Depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também. E eu vou interromper várias vezes a Leni, porque eu quero que ela siga a timeline aqui. Então vamos continuar contextualizando a família dela. Vai lá, E Leni. como eu sou TDAH, eu vou respeitar, amiga, entendeu? Mas Senão me depois a pergunta. gente vai voltar na questão do shampoo, gente. Mas vamos Tá bom. continuar na timeline. Vamos lá, então. E aí, o que aconteceu? Quando eu, eu tive, então, essa questão de chegar num peso muito exagerado, né? Quase 130 quilos, eu falei, eu preciso tomar uma posição na minha vida. E aí foi onde eu comecei a buscar, através da psicanálise, mais do autoconhecimento que eu já tinha, mas eu precisava de mais. Nisso Até também eu fui. porque, só para contextualizar aqui, você é formada, né, em psicanálise, né? Sim, eu sou psicóloga de formação desde 2007 e eu Uhum. tenho especialização em aconselhamento, em psicanálise e em sexologia. E você, inclusive, tem livro publicado desses assuntos, tudo, né? Sim, sim. E Inclusive, da aí, história dela, a gente tem um livro publicado sobre a história dela maravilhoso. muito obrigada. E aí, o que aconteceu? Nesse período, né, que é justamente esse trecho que eu conto no livro, né, do adoecimento da minha mãe, da quase morte minha e da minha filha, porque tive eclâmpsia, enfim, foram muitas emoções de verdade, né, brincadeiras à parte.
eu tive muitas questões que eu precisei lidar emocionalmente, né? Porque quando você está com alguém perto de você, tão importante, que você não sabe se vive, se morre, se vai ser, se não vai ser, você sempre fica se perguntando: ai, será que é hoje? Ai, será que é hoje? E nisso eu entrei num quadro de ansiedade generalizada muito, muito, muito acentuado. E desde lá para cá, eu não desacelerei, né? Eu fui começando a desacelerar quando eu fui me autoconhecer um pouco mais, né? Me dar esse respiro novamente. Mas Por é quê? quando você resolveu desacelerar, você se desligou da outra empresa? Como é que foi? Você ainda estava Sim, lá? na verdade, eu estava lá, desliguei para cuidar da minha mãe. Nesse meio tempo, fiquei grávida, quase morremos eu e minha filha, tive trombose na sequência, plena pandemia, ela ficou na UTI neonatal 40 dias. Então, eu falo, foi meu deserto ali mesmo, né? Jesus foi para o E até deserto pra, 40 dias. e a questão financeira também, né? Porque você tinha um cargo muito Sim, interessante na outra empresa, que também era de venda direta, você já sim, tinha conquistado títulos e conquistado um retorno financeiro muito grande, né? Então dá esse baque também. sim. E na verdade, já tinha impactado, né? Porque com a doença a gente já fica meio impactada, né? E aí eu decidi, então, que era hora de eu interromper, né? Eu falei, depois eu volto. Só que nesse depois eu volto, eu engravidei. Falei, depois, quando a neném crescer, eu volto. Só que nessa eu também comecei a trabalhar junto com meu esposo, né? Que ele vende apartamento na planta, né? Ele tem uma equipe, na verdade, que ele coordena aqui em São Paulo. Mudamos para cá, então teve muitas coisas que aconteceram, mudanças de cidade. Tipo, eu mudei de cidade, acho que 3 vezes em menos de 3 anos. Mas no mesmo estado ou mudou de estado também? Não, só de cidade. Tá. Mas são contextos completamente diferentes. Eu não tenho rede de apoio aqui. Uhum. Também não tinha em Jundiaí, que foi a cidade antes de eu vir para São Paulo, né? Mas sempre tive muita vontade de fazer as coisas darem certo. Aonde for, do jeito que for. E para mim, o que é dar certo? É quando você passa pela vida de alguém e faz diferença naquela vida. Pronto. Ah, mas então você vive fazendo filantropia? Não. Eu faço o meu melhor. E Deus me recompensa absurdamente com tudo que eu tenho semeado, né? Minhas Isso é colheitas têm muito interessante sido você falar. ótimas. Porque assim, as pessoas costumam se comparar muito com as outras pessoas e pegar o que significa sucesso para outra pessoa para si. E Uhum. acabam frustradas muitas vezes, e às vezes ficam aquele limbo, né? Porque ficam com um vazio, porque não é o sucesso Sim, dela. E para ti, o exatamente. sucesso é poder ajudar outras pessoas a alcançar seus sonhos. Isso Até porque, sobre a comparação ainda, o grande lance é que nós, que eu digo seres humanos, temos a mania de comparar o nosso bastidor com o palco do outro que já está brilhando. que nem isso aí, Então, eu né? A precisei gente de compara. muito bastidor para eu ter a segurança de chegar aqui, por exemplo, de cara lavada. Não, e a gente também compara muito a nossa rotina com a superfície daquela pessoa, porque a grama do vizinho é superficial, a gente não sabe as raízes que estão ali, e às vezes nem tem raiz, né? E a gente está ali na nossa raiz, vivendo o nosso dia a dia, então não dá para comparar, é impossível. Exatamente. É que nem eu falei, né? Hoje eu já sorri, já chorei, é verdade mesmo. Hoje eu chorei de manhã, e não foi pouco. Por quê? Porque eu tinha uma questão que eu não conseguia resolver, e chorei, entende? E tá Eu não tudo sei bem. se vocês mulheres choram, que estão ouvindo, mas eu tô aqui, ó, para dar o meu melhor. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso ficar mal por 5 minutos. Choro, descabelo, de preferência debaixo do banheiro, que ninguém nem vai ver, já vai desinchar logo. Eu já saio pronta dali, seco o cabelo, me maquei e vou. Entende? Porque se você ficar ali ruminando a sua dor, ela não vai se dissipar. Muito pelo contrário, tudo que você puser atenção vai aumentar. Né? Então, se você tem uma dorzinha desse tamanhozinho, ela vai ficar gigantesca. Se você ficar só ali naquele foco. Né? Então, mas voltando na timeline, aí eu comecei a trabalhar com meu esposo, né, na parte de RH e recrutamento, seleção e desenvolvimento de time, com ele aqui em São Paulo, na empresa que ele trabalha, né, na construtora, na parte de vendas. E só que sabe quando
tem algo que não está indo, assim, parece que vai empacando, você não fica feliz, você não está satisfeito. Bom, enfim, eu gosto muito da empresa, é maravilhosa, transformou nossa vida, sou grata aos líderes dele, que também já foram meus líderes, né? Mas tinha algo que estava ali faltando. E é engraçado, né? Como a gente vai encontrando as respostas, assim. Eu falo que toda vez que eu tô em dúvida, eu dobro o joelho e Deus manda a resposta e é rápido, muito rápido. Aí eu vou contar para vocês como é que eu vim parar na Farmácia. Aí eu vou entrar nessa questão. Como eu já trabalhei há um tempo atrás nessa empresa, fiquei lá como diretora por 15 anos, eu fiz ótimas amizades. E uma dessas minhas amigas estava um dia fazendo, quer dizer, deixa eu voltar, né? Como eu falei que eu oro antes, eu estava lá assim, meu Deus, eu preciso de um colágeno, porque agora eu estou emagrecendo, comecei a fazer monjara, essa parte eu não contei. Comecei a fazer as canetinhas mágicas, né? E aí eu eliminei peso muito depressa, quase 18 quilos, em pouco tempo, em 2 meses. Então a gente fica com aquele efeito derretido, né? Aí o que aconteceu? Eu vi uma amiga, né, uma amiga muito querida, em quem eu confio muito, porque eu já sei das práticas dela desde a outra empresa, eu já conheço ela pessoalmente, ela é minha amiga, esteve no meu casamento, então é outra questão, né? Então, eu sei que se fosse. Eu vi ela falando de algo, eu falei, bom, se ela está falando é porque é bom. Ela não iria mentir só para vender, porque eu conheço a índole dela. Esse que é o lance, né? E aí ela estava fazendo essa live falando. Porque eu fiz uma bariátrica em janeiro, emagreci 42 quilos. E como a gente ficou um tempo sem se falar, eu nem sabia da bariátrica, né? Eu falei, gente, mas ela tá mais jovem do que quando eu conheci. E aí ela, então, fiz a bariátrica em janeiro, perdi 42 quilos até o momento. Meu cabelo, assim, a unha, assim, assado, a minha pele, olha como que tá firme. E eu olhava e falava, realmente, ela tá mais jovem desde antes de eu conhecer, parecer mais jovem do que quando eu a conheci, né? Há 13 anos atrás. Então, isso me impactou bastante. E aí eu comecei a perguntar para ela na live mesmo, o que você tá usando, amiga? Me conta tudo, quero saber tudo. Eu sei que a hora que ela falou Pharmacy, eu falei, bom, eu vou lá no link dela, eu vou lá na bio dela, quando ela falou, na minha bio tem, eu não esperei nem a live terminar, fui lá, me cadastrei no link dela para me tornar também uma cliente, né? Aí mandei mensagem para ela, esperei a live terminar, falei, amiga, já me cadastrei, quero consumir todos esses produtos, só que é o seguinte, tem jeito de eu consumir com desconto? Porque, né, óbvio que se eu puder comprar mais com menos, né, toda mulher inteligente vai querer fazer isso, né? E aí ela falou, tem, você pode ser minha cliente VIP e tal, ou você pode, ela começou a explicar, pode ser uma beauty influencer e tal. Falei, bom, então tá bom. O que eu quero de você? Eu quero que você me diga quais os produtos que eu tenho que usar, e quero que você não crie expectativa, porque eu não vou vender nada, eu só vou comprar para eu consumir. Falei essa mentira para mim também. Eu falei, não quero carreira, não quero nada, não adianta, não quero nada. E aí, eu falo que, assim, tem mágica dentro. Lá na minha comunidade falaríamos assim, que macumba gospel que é essa, minha gente? Porque tem um trem aqui dentro que transforma, né? Porque realmente os produtos, eles são assim incríveis. Se você está ouvindo, me ouça com muita atenção. Pode acreditar em mim, eu não mentiria. Se fosse ruim, eu falaria, tá? Eles são assim produtos que eles realmente surpreendem. Porque em muito pouco tempo eu já percebi a diferença. Tipo, em 3 aplicações, não foi tipo em 3 dias, não. Eu apliquei um dia à noite, no outro dia de manhã, e no outro dia à noite, minha pele já estava outra, né? Em 3 vezes de uso. Então, aí eu volto para cá e vou falar do que eu estou usando. Aí as Antes meninas de eu vão falar cair. sobre isso, isso foi uma coisa, porque assim, eu tenho os meus produtos que eu uso para demonstração, né? Que eu gosto bastante, tem os produtos que eu uso no dia a dia. E eu recentemente eu estou fazendo uma especialização em pele, porque eu quero me especializar em skincare. Aí eu comecei a trocar os meus produtos de skincare, porque a Farms tem os kits, né? Que são para tipos de pele determinados, só que eu moro numa região que ela é muito tropical. A gente está num frio intenso, daqui a pouco a gente está com calor.
tem todas as estações num dia só. Eu tenho rosácea e tenho uma pele extremamente cebosa. Então, eu comecei a trocar, coloquei ali o produto, às vezes, de uma linha no início, outra linha depois, e fui mesclando. E aí, eu tenho uma ruga que ela é super forte na minha testa, de um espirro que eu fui dar, e eu bati na cuba da pia. Olha o perigo. Aí, beleza, fiquei com aquela marca enorme ali. E isso eu comecei a usar o creme da Farmacy na quinta. Só que a linha nem é específica para a idade, é o bálsamo de calêndula, que é para acalmar a pele. Comecei a usar ele na quinta. No sábado, eu fui lá na Raila, porque ela comprou um apartamento novo, e daí eu fui lá conhecer. Ela olhou para mim e falou assim: Tu tá fazendo botox? A minha linha sumiu, guria. Uau! É incrível como Nossa, bom funciona. saber. Porque, olha só, eu comecei a usar a linha do Dr. Situna que fala? Uhum, Dr. Ó, tá Cituna. aprendendo. E aí eu nem estou usando a linha completa, tá? Esse milagre todo em 3 vezes que eu passei Qual foi linha só tá o de usando? limpar, aquele esfoliantezinho que clareia, de limpar, Uhum. o sérum e o hidratante. São só as únicas 3 coisas que eu estava usando. Porque tem máscara, tem área dos olhos, tem vários outros produtos dessa linha, né? Tanto Você que o tá meu tá até usando a da acabando. linha Age Reverse? É, Tá. não sei se dá para ver aqui, ó. É só para quem tá no Spotify conseguir identificar com aquela linha Isso. também. Que é essa linha é uma Maravilhoso. das mais completas mesmo. Ela é a linha que tem tudo, tanto gel de Essa limpeza. linha aqui pode indicar, porque assim, eu tenho 43 anos, então, sabe aquela sua cliente 40 a mais, 50 a mais, que está com a pele judiada? Porque assim, o que a gente precisa entender sobre a pele? Depois dos 25 anos, a gente para de produzir fibras de elastina e colágeno, que dão sustentação na nossa pele. A nossa pele, quando a gente é novinha, ela é toda assim, encaixadinha, como se fosse um bumbumzinho de bebê. Bumbum de bebê não é tudo firminho? Fofinho, mas firminho? Então, com o decorrer do tempo, vai ficando umas lacunas, uns espaçamentos entre uma fibra e outra. E aí o que acontece? A lei da gravidade existe para todo mundo e despenca tudo. Então, se você não passar produtos e não fizer essa massagem diária para voltar a sua pele no lugar, muito provavelmente você vai ficar com aquele efeito derretimento que eu tinha falado. Aqui não vai dar para ver, mas eu estava com um pescocinho de tartaruga, minha amiga, que já saiu tudo. Não é nem Maravilhoso. questão da idade, mas também do processo de vida de cada pessoa, né? Tipo, o teu Exato. processo. Tu tava acima do peso, aí começou É. a cuidar da saúde, emagreceu, é super natural a gente derreter, porque a gente perde sustentação, gordura é sustentação. É uma coisa que a gente acaba não percebendo quando emagrece, principalmente quando emagrece muito rápido, que é Uhum. como a Aline falou, a nossa pele. Imagine aquela trama de tapete ali que tem os fios tudo bem juntinho, né? Conforme a gente vai Sim. lavando o tapete, o fio vai ficando mais largo ali e vai criando um vão. Quando a gente emagrece, a pele, ela não fica presa nos ossos e nem no músculo, porque tinha uma gordura separando. Então a gordura saiu e ela ficou solta. Então ela fica balançando ali, né? Ela fica onde Meio perdido ali, sem gente, saber para onde é que vai. fica flácido. Então tu tem que Sim. estimular ela a se aproximar do músculo, aproximar ali para tirar essa flacidez. E às E vezes só aí, sobra, né? sim. E aí o que aconteceu? Eu estava desesperada, porque eu estava realmente derretida. E olha que engraçado, né? Uma das coisas, assim, eu já vou até deixar uma dica aqui para as gordinhas de plantão, né? É que assim, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa realmente ir primeiro cuidar da cabeça. Porque enquanto você tiver cabeça de gordo, você não vai emagrecer. Não adianta, não. Pode ser o remédio que for, pode ser a dieta que for, não emagrece. Por quê? Porque tem alguns motivos pelos quais uma pessoa se torna tão obesa. Às vezes, ela não foi vista na infância, aí eu vou entrar com a parte psicanalítica, né? Às vezes ela não foi vista na infância, então ela precisa ser grande para ser vista agora. Às vezes ela teve que carregar o mundo nas costas, ela era uma criança solitária. Então ela joga o fardo nas costas e fala: eu dou conta, eu sou forte. E aí ela se torna grandona para mostrar que ela é forte.
Tem também a questão cultural, né? Por exemplo, na minha casa, não foi só a questão cultural, mas sabe aquela italianada boa que o povo adora? Uma gordinha, mas que bonitona, que beleza, tá forte. É assim, minhas tias, minhas tia-avó, é tudo assim. E aí, o que acontece? Ai, tá tristinha, dá um docinho para ela. Ai, não, tadinha, mas ela não tá muito bem. Vamos comer alguma coisa? Ah, vamos se encontrar? Vamos. O que nós vamos fazer para comer? Então, ninguém se reúne para conversar, para festejar, para praticar um esporte. Não, a cultura é o que nós vamos comer. Então, tudo isso faz parte desse autocuidado e desse autoconhecimento também, ó. Já estou dando um plus aqui, tá bom, meninas? Então, eu fui me autoconhecer, porque eu sabia que se eu não começasse pela minha cabeça, não ia fazer sentido eu fazer todo o resto, né? Da psicanálise, do autoconhecimento, eu fui para o corpo. E no corpo, o que eu percebi? Que eu não bebia água. E eu não bebo, ó. Isso aqui fica o dia inteiro aqui do meu lado, eu esqueço. Deixa eu já aproveitar. E eu esqueci minha garrafa. 35 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela precisa tomar 3,5 litros, pelo menos. Por quê? Porque senão a toxina fica toda presa no seu corpo, você fica toda inflamada e não adianta, não vai emagrecer. São vários os motivos pelos quais a gente não emagrece, como eu disse, né? Então, tem também questão de abusos, às vezes físicos, verbais, às vezes sexuais. Então, a gordura acaba se tornando um escudo adiposo para a pessoa. E aí, no meu caso, eu tenho todos esses agravantes, né? E aí, o que acontecia? Eu pensava assim, não, se eu começar a derreter, então eu tenho todos os motivos possíveis e imagináveis para quando eu começo a emagrecer, eu querer me sabotar. Então, quando eu comecei a derreter, eu falei, não, eu até parei, eu falei, não, vou começar a comer de novo. Não que eu pensei isso conscientemente, mas eu percebi que eu comecei a comer de novo. Aí você começa a tomar decisões inconscientes. Isso, exatamente. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí, nesse meio tempo, tô eu lá, eu vou voltar. Volta a fita. Aí volto lá naquele momento onde eu falei, Deus, me dá um colágeno, me mostra um colágeno. Nossa, mas você ora até para isso, ora. Se você não ora, tá tudo bem. Vai lá no Google. Mas eu prefiro perguntar para quem sabe que é melhor para mim, tudo. E aí ele me falou no dia seguinte, liga aí o Instagram. Tá lá a Raila, né, fazendo a live. Eu falei, gente, que a minha amiga tá mais bonita agora ainda. E eu sou muito suspeita, que eu sou realmente muito fã dela, ela é muito querida para mim, ela é muito especial, né? Tem um pedaço muito especial na minha vida. E aí ela começou a falar desses produtos, eu falei, eu quero usar tudo que você está usando. Então, aí eu comecei a usar o shampoo e a máscara, e E o e o óleo? óleo, que, gente, o óleo, você vai se sentir uma saladinha. Aí sabe o que você faz, amigo? Sou sexóloga. Aí você chega e você fala assim pro seu amigo: já estou tomperrada, amor, pode vir. Ele tem realmente o cheiro de alho. Sério? Ai, gente, vale a pena. Por isso que eu não durmo com ele, tá? Quem consegue dormir, ótimo, durma com seu óleo, que ele vai agir muito mais tempo. Então, eu imagino que vai ter muito mais resultado. Dizem, Mas no meu caso, né, eu durmo com o marido, ele não gosta muito de cheiro forte, tal. Então, o que eu faço? Eu passo a hora que ele não tá aqui, fico meia hora no cabelo, ponho uma touquinha lá e vou fazer minhas coisas. Depois eu venho, tomo meu banho, enxago, não tem mais cheiro, acabou. A hora que ele chega, já estou cheirosíssima. Sabe por quê? Olha aqui. nossa, Gente, isso daí é muito bom, gente do gente, céu. isso Esse aqui é o ó, é gel, papo de o gel de sexóloga, plástico. tá? Isso aqui é afrodisíaco, não é possível. Porque eu Esse é o tomo gel, né? banho. Esse é o gel de banho. Eu tenho vontade de me comer depois, com todo respeito, mas eu tenho. Gente, é maravilhoso, vocês não têm noção. Você tomar um banho com isso daqui e chegar perto do maridão, nem precisa muita coisa, viu? Porque ele é maravilhoso. Aí, o que mais que eu estou usando? Os dois últimos que chegaram, cremes, foram esses dois, que é o gel de banho e o hidratante para as mãos. Sabe do que eles são, gente? Pistache. Eu tô Eu ansiosa para nunca chegar o gostei meu. de pistache. Do jeito que o povo tá aí, eu tô alucinada. Olha isso, que cheiro, Pois meu Deus é, do eu tô céu. ansiosa para chegar o meu hidratante. Maravilhoso. Pode comprar sem.
Aí eu comprei sem, ele. assim, Falei assim, medo de olha, ser mas feliz, porque ele vamos é lá. maravilhoso mesmo. Vamos falar sobre a sua história. Daí você começou com a Pharmacy como cliente, começou a usar os Sim. produtos, gostou dos produtos. Aí comecei com os da pele, do cabelo. O cabelo cresceu absurdamente, pele voltou no lugar, tipo, já não tem mais aquele pescoço flácido que estava. Aí falei, vou pedir uns itenzinhos de maquiagem. Gente, o que que é esse CC Cream? Que assim, eu não vou ficar fazendo comparativo com linha nenhuma, não vou falar nada de outras marcas, de outras empresas, nada. Mas olha isso aqui, essa textura, ó. Lembrando que quem está no Spotify não vai conseguir ver a textura, porém, vamos tentar descrever para as pessoas entenderem. Gente, ele é leve, é uma textura de mousse, super leve, uma textura que fica com a pele super sequinha para quem tem pele também. A minha também é mega oleosa. Aqui em São Paulo, além de ser tropical também, o clima, porque antigamente não era tropical, mas agora tá ficando, né? 4 estações do ano num dia só. Vou passar só de um lado primeiro. Além disso, tem muita poluição, né? Aliás, eu moro no pedaço mais poluído do mundo. Foi, infelizmente, para os meus pulmõezinhos, né? Mas tem grandes oportunidades aqui, estamos nós aqui. Olha, não sei se está dando para ver daí. Então, por exemplo, a pessoa que precisa ser prática no dia a dia, lavou o rosto, passou seu hidratante da sua linha preferida, o que que ela vai fazer? Olha, se ela passar com a mão, a textura fica incrível. Imagina quando passa com o pincel específico para a base. Olha a diferença um lado para o outro. Esse lado parece que está caído, não parece? Sim, eu E gosto esse desse já Queen também, porque o levantou. Queen eu acho ele uma textura muito leve. Eu não gosto de maquiagem carregada, eu gosto de uma coisa mais natural, assim. Então, para mim, o CC Queen, ele atende muito a minha necessidade do dia a dia. Mas daí, Sim. quando você começou a usar os produtos e entrou na Farmacy, o que mais chamou a atenção na Farmacy? O que mais me chamou a atenção foi Além de produtos. a velocidade que o produto faz efeito, porque eu realmente nunca vi nenhum produto fazer efeito assim tão rápido. Na parte de produtos foi realmente a qualidade e o tempo de resposta, né, desses Uhum. produtos maravilhoso. Mas fora os produtos, assim, o que que mais chamou a atenção? O plano de carreira que eu falei que eu não ia fazer foi tão assim, como é que eu posso falar? Eu fiquei tão empolgada, tão entusiasmada, e eu falo que o que vende é o entusiasmo, que as pessoas começaram a me pedir para entrar no time. Então, eu acho que no primeiro mês já entraram umas 8, Olha, devo coisa estar com umas boa. 10. Devo estar com umas 10. E aí, sabe o que é o mais interessante? Às vezes a gente fala assim, ó, então tá arrebentando de vender, então tá arrebentando disso, aquilo. Não, não tô. Eu tô indo passo por passo. Então, não fica se comparando. Isso que a Cirlei falou é extremamente importante. Por quê? Toda vez que você ficar se comparando com o que o outro está fazendo, com o sucesso que o outro está tendo e você não está, você vai ter vontade de parar. Então você teve vontade de parar? Não, não tive vontade de parar, porque eu já sei que é assim mesmo, tá? Eu já treinei milhares e milhares de mulheres que começaram um negócio bem pequenininho e se tornaram grandes empresárias. Não foi uma vez só que isso aconteceu, delas quererem parar e eu sentar. E assim, o que eu queria compartilhar? Que dia que é hoje? Hoje é dia 1º, é o Dia Hoje é dia Internacional. 1º, só corrigindo, hoje é dia 1º de setembro, porém esse podcast provavelmente vai no ar dia 13 de setembro, ou dia 6 ou dia 13, eu não sei agora como é que tá o cronograma, mas é uma dessas duas datas. Não tem problema, já vai se preparar para outubro. Hoje é o Dia Internacional do Planejamento. Por quê? Porque você tem que planejar seu mês. Se você já não planejou antes dele começar, você tem que começar agora. Não deu tempo de manhã. Então, a sua primeira atividade mais importante, o topo da tua lista tem que estar. Vou fazer o meu planejamento. Por quê? Porque você tem as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas, as mesmas 24 horas, os mesmos dias do mês, só que às vezes a gente não toma as mesmas decisões e quer ter os mesmos resultados. Então, eu tenho uma meta bem ousada, que eu não vou compartilhar agora, já compartilhei com a minha líder, né, que é a Raila, mas eu tenho uma meta bem ousada,
que para quem falou que não ia vender nada, estamos aí já num outro caminho, né? E assim, ó, uma dica muito importante. Toda vez que você for fazer o seu planejamento, faça o seu planejamento para 20 a 25 dias, nunca mais do que isso. Porque tem gente que divide a meta em 30 dias. Isso é um erro. Você tem que fazer a sua meta estar batida em 20 a 25 dias. Porque se acontecer qualquer intercorrência no meio do caminho, você tem mais 5 a 10 dias para reverter qualquer situação que ocorra. Então, eu sempre, depois que eu aprendi isso, o meu tempo rendeu mais. E com isso eu consegui resultados mais rápidos, né? E por que eu estou contando isso? Porque eu sou aquela do quadro de metas, eu sou aquela de pôr as figuras na parede, eu sou muito visual. Então, tudo que for visual para mim chama a existência. Então, um dos insights que você deixa aqui é a questão de, tipo, definir uma meta de faturamento bruto e dividir Sim, ele em 20 dias, no máximo 25 dias, para ter a isso. meta diária, isso? De preferência, 20 dias. Por quê? Porque aquela pessoa que não quiser trabalhar de final de semana, faça o trabalho de segunda a sexta e tá tudo bem. Ah, mas eu tenho que ser a doida de falar 24 horas desse assunto. Não tem, não, que daí você vai ser a chata, sabe? E eu já fui dessa daí, viu? Então, tem que ser leve, tem que ser gostoso, né? E por que que o produto tem que ser batido? Não, não tem. Você só tem que usar e falar, olha, fez isso na minha pele, só isso. Ó, É que, fez na isso no meu verdade, acontece cabelo. naturalmente, né? Tipo, por exemplo, fazem 2 meses que eu te conheço. E desde que você entrou na farm, já tinha um comprimento de cabelo. Então, tipo, a gente Uhum. acaba anotando e pergunta, o que tá fazendo? Teu cabelo cresceu, tá com mega, o que tu fez? Então, acaba sendo uma coisa mais natural. Então, a dica de pegar a meta bruta, dividir em 20 dias, porque vai te dar ali um prazo para imprevistos e também aqueles dias que você quer folgar, aqueles dias. Eu costumo dizer assim: pega o calendário e diz, quero trabalhar nesses dias aqui e Uhum. contabiliza eles. Ok. E a outra que você falou é fazer realmente o quadro dos sonhos, olhar isso, imaginar isso. Exatamente. Por quê? Como que eu sempre fiz os meus quadros? Eu sempre fazia eles anuais. Ah, mas dá certo, é certo ou errado? Como que é o certo? O certo é o jeito que funcionar para você. Tem que ser funcional. Então, tem gente que não funciona muito com esse negócio de meta grande. Então, o segredo está em você dividir para você poder digerir, né? Porque se você olhar e falar assim, nossa, tá muito grande, você sai correndo, você fala, não, não quero mais, eu tô ficando em pânico, não tá dando certo, enfim, né? Separe essas metas em metas menores, esmartirizar, que a gente fala, né? Nos atendimentos lá de coach, a gente fala esmartirizar a meta. O que que é? Tornar a meta um pouquinho menor. Que daí você consegue, então, fazer ela ser mais Tangível. palpável e mais, não só tangível, mas mais funcional mesmo, né? Para o seu dia a dia, inclusive. E assim, depois que você listar tudo que você quer, a minha dica é, coloca a imagem. Porque uma vez que você se dedicar uns minutinhos por dia, olhar para aquilo ali e já respirar como se tivesse realizado, já ir agradecendo, você já está conectando seu futuro ali. Ah, mas isso tem a ver com o quê? É magia, é simpatia, é oração, é o quê? Não, não é promessa, não é nada disso. É neurociência. Porque uma Hoje, vez que o seu cérebro entendeu que está realizado, ele vai correr para. Na verdade, assim, o cérebro ele não tem capacidade de distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, se uhum. você mentaliza, você não está, tipo, torcendo, você não está. É o boosting cerebral que a gente fala, né? Você não está torcendo para que dê certo, você não está fazendo mandinga, fazendo oração. Não, não é nada disso. Você está usando a ciência a teu favor. Porque como você já sabe que seu cérebro não vai distinguir se aconteceu ou não, você simplesmente imagina, visualiza, pega aquela sua visão de futuro e nutre ela. Por quê? Porque enquanto você estiver dormindo, o seu cérebro, que tem neuroplasticidade, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de fazer sinapses novas neurais, aonde ele vai buscar as respostas para as suas questões. Então, peraí,
Não entendi nada. Explica isso melhor? Tá, então vamos falar de um jeitão para todo mundo entender. O seu cérebro ele é tão inteligente que, se você dá um comando para ele de que você quer tal coisa e fica visualizando aquilo ali, por exemplo, quando você está grávida, o que você vê na vida? Só mulher grávida. Se você trocar de carro, você só vê carro igual o seu. Por quê? Porque o teu foco está naquilo ali. Então, já que o seu foco atrai coisas semelhantes, por que você vai ficar? Por que a cargas d'água, minha amiga e meu amigo, você vai ficar pensando em coisa ruim? Pensa no que você quer de bom, certo? Então, o que a gente faz? O fato de você colocar isso num cartaz vai trazer a existência. Eu vou trazer qualquer dia, eu posto aqui, eu mando para a Cirlei pôr no grupo, alguma coisa assim, um, um quadro dos sonhos que eu tinha, que eu fiz em 2011. Eu acho que depois eu vou deixar aqui a descrição do Instagram da Leni, vocês vão lá que aí vocês conseguem acessar, porque nem todo mundo que escuta aqui o podcast acaba sendo do grupo. Até pegando um gancho com o que você está falando sobre o quadro, hoje de manhã eu estava na academia ouvindo um podcast de Jojota que fala sobre foco. Então, quando você tem essa imagem, para mim, é muito você lembrar do seu foco, lembrar daquilo que você quer, porque a gente tem muitas distrações. Então, por exemplo, quando eu lembro que eu tenho foco, por exemplo, de comprar um carro, que a maioria das pessoas querem um carro, uma casa, então por isso que eu vou usar esse exemplo. Fica muito mais fácil para mim dizer não para as distrações também. Sim, exemplo, quando vem com aquele certeza. Ai, vamos viajar? Ai, vamos pedir um lanche? Ah, vamos no cinema? Fica mais fácil você dizer não, porque você já planejou. Você sabe, para eu comprar um carro, eu preciso de um orçamento X, preciso trabalhar tantas horas, eu preciso ter isso daqui. Vou pegar um gancho no que você está falando, então. Perfeito. Olha a diferença de um olho para o outro. Perfeito. Ela usou um corretivo, gente. Deu bastante diferença. Corretivo pêssego, tá? Número 6. E aí, deixa eu falar. Tem um fundo laranja, né? Isso. E aí, o que acontece? Vou pegar esse gancho que você falou. Eu estou falando porque tem gente que quer carro, tem gente que quer casa. Joia. O que você quer? Por exemplo, você entrou na farmácia e você está vendo umas mulheres todas lindas, maravilhosas, poderosas, que vão para a Turquia, num tal de um ônibus tudo iluminado aí, que eu estou sabendo, que nós vamos de galera, viu? Você já viu que eu já mudei o discurso, né? É nós agora. Aí, o que acontece? O que eu preciso fazer para estar nesse lugar? Primeiramente, eu preciso ser diretora, certo? Como é que eu faço para ser diretora? Não precisa de 50 mil pontos? É sozinha? Pega esse elefante e corta ele em uns bifinhos bem pequenininhos que dá conta de comer, minha filha. Então, o que eu vou precisar fazer para poder... A pergunta poderosa de sabedoria, né, que a gente aprende, para você ter um sucesso na vida, você tem que aprender a fazer perguntas. Isso tem que ser poderosa e tem que ser de sabedoria. Então, qual que é o grande lance? Como? Sempre a pergunta poderosa de sabedoria vai começar com como. Como é que eu faço para atingir tal meta? Então, por exemplo, quem entrou aí hoje e quer ser diretora? Mas está muito longe. Não está longe, está tão longe quanto você puder imaginar que esteja. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar assim, ó. Se eu preciso de 50 mil pontos, eu preciso só fatiar. Eu preciso de 50 pessoas no meu time com 1.000 pontos. Eu preciso de 25 pessoas com 2.000. Ou eu preciso de 5 com 10 mil. Qual é o seu nicho? E tem uma frase que eu aprendi na comunidade Fênix, que eu ouvi alguém falando, eu acho que foi a Nath, que me impactou de um jeito. Eu falei, cara, essa menina tá no super caminho, acho que foi a Nath mesmo. Ela falou assim, ó, escolha seu difícil. Eu acho que tá no canal de treinamentos, que eu maratonei ele essa semana, né? Acabei de maratonar, né? Porque tinha faltado alguns. E lá ela fala isso. Escolha seu difícil. Porque para mim, Leni, difícil é minha filha pedir alguma coisa e não ter dinheiro para dar. Que esse foi meu grande ponto de virada quando eu estava lá na outra empresa. Meu filho pediu um sorvete, eu não tinha R$ 2 na carteira. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. Né? Então, aquela dor extrema de falar, de ter que distrair ele para não ter que falar, olha, eu não tenho R$ 2 na minha carteira para te dar o picolé, eu tive que achar meus caminhos. Então, esse é o grande X da questão. É só você sentar e cortar essa meta
pedacinhos menores e ver qual é o seu difícil. O que é difícil para você? Arrumar 50 pessoas? Porque para mim é eu ter que falar para minha filha, eu não trabalhei o suficiente para X ou Y, Z. Entende? Então, hoje, nós estamos. Se o podcast for no meio do mês para frente, não tem problema. Mas você está ouvindo. Então, se você está ouvindo isso, você não vai parar aqui por acaso. Você realmente não veio parar aqui por acaso. Nem eu e a Cirlei estamos aqui por acaso. Eu tenho certeza que tudo que eu estou falando está batendo lá nela e tudo que ela está falando está batendo aqui em mim também. Né? Porque quando cada uma chega com uma ideia, nós estamos. Por isso que eu falo hoje que quem divide multiplica. Né? Não dá para eu chegar e esconder meu ouro. Não. Compartilha sua semente, porque melhor é a semente que você joga que você compartilha, né? Do que aquela que você come, porque a que você come, você já sabe o destino dela, né? Mas aquela que você compartilha, você não sabe. Ela pode cair na terra, virar uma árvore, essa árvore dá vários frutos que vão dar mais um monte de semente, e por sua vez outras árvores, e assim vai, né? Então você não sabe exatamente quantas pessoas você vai impactar, mas, né? Se você está aqui nessa vida para impactar, faça a sua parte. Exatamente. Então, olha, gente, quantas dicas, quantos insights a gente está entregando aqui de ouro. Conhecendo um pouco mais da Leni, como é que está seu momento atual, Leni? Bom, meu momento atual, vamos lá. Tenho uma filha de 4 anos, então o tempo que eu tenho para fazer qualquer coisa da minha vida, seja academia, seja o que for, porque assim, como aqui nós não temos rede de apoio, então sou eu e eu mesma, né? Uhum. Porque meu esposo precisa trabalhar, ele sai cedo e volta à noite. Ele é CLT, Geralmente a maioria dos dias. Oi? Ele é CLT. Não. Ele cumpre Ele horário? trabalha muito mesmo. Ele trabalha se deixar de domingo a domingo, né? Mas ele tem uma folga só por semana, que nunca é uma folga, tipo assim, nunca é um dia certo. Tem dia que é num dia, tem semana que é no outro. Então, assim, a gente não tem muita rotina. Quem mais tem rotina aqui sou eu e a minha filha, né? Porque a gente fica em casa de manhã, à tarde eu levo ela para a escola e vou resolver virada no giraia o que eu tiver para resolver. Então, se eu tiver que atender um cliente é à tarde, se eu tiver que fazer academia é à tarde, se eu tiver que fazer a unha, qualquer coisa que eu tiver que fazer é à tarde. Então, até vou dar uma dica prática. Eu iniciei minha manicure. Que jeito? Eu faço a minha unha da mão, fui lá, eu fiz a minha unha da mão, fui lá para ela fazer a do pé. E aí, enquanto ela fazia do pé, eu fui falando com ela do negócio, dos produtos, e fui mostrando os produtos. Porque eu estava com a mão livre, entende? Então parece uma bobagem, não parece? Mas é uma estratégia. E aí você tem que lançar das suas estratégias para facilitar que o resultado que você está buscando aconteça, né? Por exemplo, eu montei agora uma bolsinha aqui, não sei se vai dar para mostrar. Depois eu posto lá no Instagram, eu montei uma bolsinha assim, que eu vi as dicas das meninas lá. Vou contextualizar para quem só está ouvindo. É uma bolsa, é tipo aquela maleta, né? É aquela maleta que tem um espelho que acende. Isso, daí é uma maleta e quando você abre, Maquiagem. ela tem um espelho e ele tem LED também. O que tem E dentro aí dessa eu já deixo os pacotinhos de pacotinho? Ele descartáveis. tem aquela toalha que quando você umedece, ela vira uma toalhinha, né? Aumenta, ela expande. E E tem um aplicador de cílios, de máscara de cílios, e um aplicador de batom. Ah, você já fez tudo dentro de um saquinho já para facilitar. Porque daí eu já deixo tudo aqui, ó. Coube certinho, ó. E na verdade, isso daqui é de um outro evento, de quando eu trabalhava na outra empresa, que eu fiz um tempo atrás. Para umas mulheres aqui, na empresa do meu esposo. Então, sobrou, eu não joguei fora, eu falei, deixa aí, se uma hora alguém precisar eu dou, sei lá, né? Mas Deus já sabia que lá na frente eu ia voltar a usar isso daqui. Então, já deixei no capricho, montadinho assim dentro do saquinho, e aí cabe dentro ali. Aí, o que eu fiz? Eu já deixei 25. Por quê? Porque a minha meta agora é pôr isso daqui na pele de 25 pessoas toda semana. Porque se o tempo que eu tenho é à tarde, eu vou ter que dar um jeito de atender 5 pessoas por dia. Tá, tua Segunda a sexta. rotina hoje, de manhã é com a tua filha, à tarde ela vai para a escola? Aí ela vai para a escola. A 1 hora, fica lá até às 5h30. Então, Então, o tempo que você tem para poder liderar o seu time
e também Exato. fazer o campo. Exatamente. E o que a gente não pode perder de vista? Quando nós temos uma coisa que, com certeza, a Raila traz para esse legado, é que a gente não pode virar líder e esquecer que a gente é uma beauty influencer. Por quê? Porque se você pensar só em colocar pessoas, você não vai ver o dinheiro chegar rápido. Você precisa, primeiro, ver o dinheiro na sua mão todo dia chegando para você se animar, para você se manter motivada. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque o seu dinheiro vai pagar a conta, né? E também, o que acontece? Você mostrando os produtos para as pessoas, você não tem que convencer ninguém da qualidade deles. Porque, por exemplo, eu estando aqui, você pode acreditar, porque você pode falar assim, essa menina aí deve ser de bom. A menina foi bom, né? Essa menina de 43 anos, ela tem boa fé, tal, não sei o quê, não está mentindo. Você pode acreditar? Pode, mas você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Aí eu vou ter que te convencer que o negócio é bom, que tá. Agora, se você põe na pele o produto, pronto. Põe produto na pele. É o PPP. Sempre falei isso. Põe produto na pele, né? E aí, por exemplo, não, mas a pessoa de longe, ok, não dá para fazer demonstração, então você vai conversar com ela e fazer ela comprar pelo menos um produto, um só. Esse creminho aqui, ó, que tá baratérrimo, faz ela comprar um desse. Esse produto que ela tá falando é o creme de mãos de pistache. Gente, nossa, isso é bom demais. E olha que eu não gostava de pistache, comecei a gostar do dito cujo. Até é importante a pessoa, mesmo virando líder, né? Que a gente sabe primeiro vira líder, depois vira diretora, tem todo um plano de carreira. É importante a pessoa continuar se mantendo ativa em vendas, porque a gente acredita muito em liderar pelo exemplo. E uma Exato. coisa que, só voltando lá atrás que a Aline falou sobre a primeira coisa que faz quando entra para a Farmacy. Para mim, a primeira coisa que você tem que fazer quando entra para a Farmacy é estudar a apresentação do negócio e o guia de Exatamente. negócio. Porque o guia de negócio, ele vai te dar... ele vai realmente te dar o embasamento que você precisa para criar a sua estratégia de crescimento, para você poder definir suas metas, poder ter clareza do negócio, saber onde você tem que focar. E às vezes você vai ter uma patrocinadora, que a gente chama de patrocinadora quem coloca a gente dentro da farmácia, que ela te dá toda essa orientação. Mas às vezes tem pessoas que não dão tanta orientação quanto outros, porque estão focadas em venda, não estão focadas em carreira, enfim. Mas então, não fique esperando também pelo outro. Vai lá e... Essa é uma dica imprescindível. Por quê? Eu só cresci na minha vida, na outra carreira, em todos os aspectos da minha vida, no momento que eu parei de depender. A dependência, ela causa atraso. Então, o que acontece? Quando você fica dependendo da sua líder mandar, não mandar, pronto, acabou. Você tá sujeita ao tanto de informação que ela vai te dar. E você vai se contentar a ganhar o que isso trouxer? Ou você quer ganhar mais, né? E aí, o que acontece? O que eu fiz? Uma das coisas que eu fiz no começo, eu assisti... No começo, não, né? Qualquer treinamento que tem, qualquer reunião que aparece lá, vai ter tal coisa. Eu tô lá. Vocês vão ver meu nome lá, Leni comigo. Nem que eu tiver com a câmera fechada, ouvindo, no fone, brincando com a minha filha, fazendo alguma coisa, eu vou dar um jeito de... todas as vezes que eu puder escutar, eu vou escutar. Todas as vezes. Por quê? Porque quanto mais eu ouvir, mais eu aprendo. Tem algumas linhas da educação que fala, né, que você só ensina algo quando você inculca algo. Então, você tem que ficar falando até... Aí, o que eu fiz? Eu gravei uma apresentação e eu fico ouvindo até eu aprender os termos, até eu aprender a falar. Aí eu pego a apresentação em PDF e vou lendo, e vou lendo, e vou lendo até eu decorar. Outra coisa que funciona muito, pega um espelho, põe na sua frente e começa a recitar ali na frente, como se você estivesse dando uma aula, realmente. Mas eu vou sentir uma idiota. Ótimo, é melhor se você se sentir uma idiota diante do espelho do que você se sentir uma idiota diante de um grupo que você foi apresentar e não deu conta. Então, tudo é treino, tudo é treinável nessa vida. E tudo aquilo que um ser humano já foi capaz de fazer, você também é. E melhor do que esse ser humano ainda, se dedicar.
Eu sempre falo isso para minha filha, tem 4 anos, tá? Eu falo, filha, se alguém já fez, você dá conta de fazer, e dá conta de fazer melhor ainda se você se esforçar para isso. Claro que a linguagem é que ela entende, né? Então, o que que eu faço? Eu tento facilitar as coisas. Por exemplo, essa bolsinha. É uma bolsinha desse tamanho. E ali dentro, o que que tem? Tem já os cremes, né? Porque vai adiantar eu levar, por exemplo, um shampoo para cima e para baixo? Eu não vou lavar o cabelo de ninguém. Então não adianta. No máximo, ela vai sentir o cheiro. Mas um creminho de massagem, gente, isso aqui é maravilhoso. Ó, um tequinho assim, ó, bem Ah, pouquinho. esse é o de páprica e pimenta, né? Esse é. Uhum. O cheiro dele é maravilhoso. O que que você faz? Ó, uma pérolazinha, fala para ela erguer o cabelo e aplicar aqui, ó, na nuca e no ombro. Ele tira a Que atenção do dia a dia, principalmente, gente, professores, pessoal que trabalha no computador, pessoal. Nossa, esse creme é maravilhoso para tirar a atenção do incrível, dia a dia. incrível. Não é oleoso, porque ele é um gel, né? Fica super suave na pele. Tem um Ele cheirinho dá meio uma leve, esquentada, porque ele vai ativar a circulação da região. Ele é maravilhoso. incrível. E aí, outra coisa também que dá para levar. O creme dental dá para levar. Se você quiser, por exemplo, tem aquelas escovinhas de. Sabe aquelas escovinhas de hotel, de motel, Uhum. aquelas, né? Dá para você comprar São de as pacote. descartáveis, né? E Hoje se em dia, quiser, com esses sites online aí de enfim, marketplace, gente, tem né? Tem muita de tudo. oportunidade de comprar bem Ah, muito escolher com trabalhoso, não negócio. quero. Mas só uma ideia, não estou falando que você tem que fazer. Uhum. Adequa na sua realidade, até porque hoje, graças a Deus, eu consigo comprar um tanto de produto. Mas quando eu entrei na outra empresa, eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta do celular. Eu fiz meu cadastro com o dinheiro da conta do celular. Você está brincando? Pois é, e estou aqui. E cresci, e meu marido cresceu através da outra empresa também, que ele ia muito comigo nos eventos, de todos os treinamentos que eu participei, não só da empresa, mas de outras coisas, como o Método CIS, treinamento com grandes nomes, né? Paulo Vieira, Pablo Marçal, Thiago Brunet, enfim, Emerson Feliciano, tantos e tantos e tantos nomes, né, que a gente tem aí no currículo. Por quê? Porque a gente teve condição de pagar por eles, porque a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho, né? Então não adianta você querer, a não ser assim, nasceu em berço de ouro, que bom, minha amiga, mas a gente teve que ralar bastante para chegar aqui, né? E Aquela coisa, assim, não se qual que é a compara, minha né? Faça dica? com o que tem, mas faça. Oi? Não se compare, faça com o que tem e faça, porque Exatamente, por quê? isso Porque também a é uma nossa coisa da cabeça vai Carla. olhar e vai falar assim: para você é fácil, hoje você ganha, tá aí quando eu não ganhei. Não, Quem mas fazer por é mim? muito legal que a Pharmacy, você faz o investimento ali, sempre quando você fazer compra, é difícil não ter algum brinde. Então, a cada 350, normalmente tem esses brindes, que você pode, já que é uma coisa extra, pode lucrar 100%, mas pode usar para consumo. E Sim, esse de usar para consumo é venda por uso mesmo. A pessoa vai notar a diferença em você. vai. Tem muita gente me perguntando. Já teve várias pessoas que me perguntaram se eu fiz lipo de papada, sabe? Ah, E não foi lipo de papada, foram os produtos junto com o shot da beleza, né? E com o pozinho também, que é o colágeno, né? Colágeno em pó. uhum. Que mais? Esse aqui eu ainda não aprendi a usar, amiga. Você precisa me ensinar. Esse Esse é o aqui, da. eu até passo no rosto, às vezes, no cabelo um pouco, mas eu acho que tem mais funções que ele deve ter que eu ainda não aprendi. Que é aquele olhinho que tem aquele cheiro maravilhoso de limão Ah, tá. chileno. Eu sei qual que é. Eu esqueci o nome dele agora, mas peraí que eu já vou pegar aqui o nome dele. É Dr. Situna Absolute. Super Elixir. Elixir. Esse daí, eu confesso para ti que eu não estudei sobre ele ainda, Tá, mas eu vou fazer uma aula dele, daí eu já ótimo. Tá disponibilizo um vendo, vídeo. meninas? E é assim, a gente vai crescendo junto, ó. Nem combinei com ela. E a Ju, esse aqui que não era para eu ter perguntado.
Não, pode perguntar, porque a gente É tem que ser assim, sincera. E tem é umas isso. clientes minhas que falam assim, principalmente agora, como eu estou fazendo especialização em pele, elas Uhum. perguntam, Sirlei, e esse daqui? Eu falei, gente, eu ainda nem cheguei lá perto ainda, porque é tanto produto, é muito amplo. Isso que é legal, Sim. porque assim, a gente tem a linha do NutriPlus, tem a linha de perfumaria, tem a linha de maquiagem, com alguma linha você vai se identificar. Então, Ó, e e esse ela daqui, está por linda, que que eu você não precisa trabalhar comprei? com tudo. Eu comprei esse porque a Raila falou que era bom pro cabelo e pro Uhum. rosto também. E realmente, eu passei algumas vezes antes de dormir, eu fiz meu tratamento e por último eu passei ele por cima. Vocês não têm noção como que você acorda com a pele no outro dia, isso aqui. Maravilhoso, incrível também, tá? Mas agora eu acho que a gente pode parar de falar um pouco de produto, né? Porque tem um monte de treinamento de produto que daqui a pouco já está na hora da gente encerrar. E tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que eu possa contribuir? Eu acho assim que quem tá ouvindo às vezes tá xoxo, tá capenga, tá naquela, às vezes tá muito animado porque acabou de começar e às vezes ainda tá já tá meio desanimado porque tá ali no meio do mês ou tá com algum imprevisto, né? Então eu queria que Uhum. você deixasse alguma mensagem de o que funciona para você, que te inspira. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma frase, uma música, qualquer coisa que para você faz sentido. Que quando você está xoxa e capenga, porque trabalhar com vendas é isso. Um dia a gente está, ai, graças a Deus, bati a meta, no outro dia começou tudo de novo. O que você faz? Olha, a minha frase, que inclusive é a última frase do meu livro, é assim, ó, se tá com medo, vai com medo mesmo. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Isso é para medo. Mas eu vou parafrasear a Nath e vou falar: escolha seu difícil. Porque realmente tem sido essa a frase bem presente na minha vida nesses últimos 2 meses. Escolha o seu difícil. Porque, assim, às vezes a gente quer ter a liberdade de fazer tal coisa, de comprar tal coisa, de ir e vir, enfim, sem depender de ninguém. Eu sou muito grata ao meu esposo, porque ele me dá uma vida ótima, sem dúvida, né? Com certeza eu fiz jus para ele me retribuir tão bem assim, né? Tenho feito jus há 11 anos, mas eu não sou aquela mulher que nasceu para ficar pedindo dinheiro para isso, para aquilo. Viu, você manda tal coisa para tal coisa, sabe? Vai, me incomoda. Então, isso para mim é meu difícil. Então, eu decidi levantar. Ah, mas te falta alguma coisa? Não me falta absolutamente nada. Se ele falar para mim, se qualquer coisa que eu pedir, pode ter certeza que ele vai virar nos avessos se ele não tiver um jeito de fazer. Mas eu quero ter o sentimento, a sensação da realização. E eu tenho certeza que cada um de nós precisa disso. Por quê? Porque uma pessoa que não faz o trabalho dela acontecer, a função dela no mundo acontecer, eu falo que, assim, resumidamente, para mim, ter sucesso você poder crescer, mas também você poder contribuir. E se você não crescer, como é que você pode contribuir? Então, quando você cresce, você expande a sua mente, ela não vai mais voltar. Só que quando você dá conta de crescer ao ponto disso impactar outras vidas e essas vidas serem transformadas também, aí sim você sabe, aí você dá conta de experimentar o que significa a realização. Isso para mim é sucesso. Então, o meu difícil é não ter essa sensação da realização todos os dias na minha vida. Então, eu dou um jeito de ajudar alguém, fazer alguma coisa, eu preciso. E, de verdade, olha que canal incrível. Quantas pessoas vocês conhecem que tem pele, que respira e que está aí pertinho de você, que está reclamando da vida, que está precisando de uma oportunidade, mas escolhe bem, tá? Porque tem aquela que tá reclamando da vida, mas tá reclamando e vai continuar reclamando a vida inteira, porque É um ela hábito. entendeu que reclamar é melhor do que viver, do que, sei lá, dar a volta por cima. E eu não sou desse tipo, eu quero realmente fazer as coisas acontecerem. Então, se você é desse time que quer fazer as coisas mudarem, olhe em volta. E se não tiver ninguém em volta, sabe o que você faz? Usa a parte mais poderosa do seu corpo. Vai lá e dobra seu joelho. Ele dobradinho, você fala assim: Deus, independente de religião, tá? Do que cada um acredita, sempre respeitando cada um, mas
chega lá e fala assim, paizinho, me manda uma pessoa boa hoje. Aí no outro dia você fala, paizinho, manda duas, que agora já aprendi como faz para cuidar de um. Aí no terceiro você fala, manda cinco, vai aí, paizinho. E assim vai indo. E peça boas pessoas, peça pessoas que estejam comprometidas com o seu propósito, e com certeza ele vai mandar. Eu tenho tido caso de pessoas que têm visto as minhas mudanças e estão falando assim, o que você está fazendo? Eu também quero. E como que foi comigo? E Amiga, o que você está usando? Eu também quero. pegando esse Simples. gancho de escolha o seu difícil, fazer aqui uma analogia, né? Se você está hoje trabalhando no CLT, tem um horário para acordar, você tem horário para almoçar, tem gente que no almoço tem que fazer outra coisa, às vezes está amamentando, enfim, tem uma rotina ali determinada já, no horário que você tem que acordar, no horário que você vai dormir, você tem família para cuidar, às vezes tem que estudar, enfim. Isso é difícil pra caramba. Isso é muito difícil. E empreender não é um mar de rosas. Eu acho que é muito romantizado o empreendedorismo. O empreendedorismo também é difícil. A segurança financeira que você tem no CLT, você não tem no empreendedorismo. Porque Sim, depende 100% de você. Se você faz sim, a coisa acontecer, a coisa acontece, vai ter retorno. E a melhor coisa é você saber que o retorno ali não tem teto. Porque no CLT você tem um teto para alcançar. sim. No final do É mês como, vai estar aquilo. é como eu estava falando esses dias mesmo com meu esposo, né? Que no começo ele estava meio resistente, né? Aí ele falou assim, viu, mas me fala uma coisa, mas para que você precisa disso? Você não falou que era só para você consumir os produtos? Eu falei, então, mas como boa empreendedora que sou, eu vi uma oportunidade incrível nisso. E assim, de verdade, eu nunca vi um plano de carreira desse. Eu nunca vi uma facilidade tão grande para você vender. Você ainda pode cadastrar fora e ganhar em euro e dólar ainda. Eu falei, onde que eu podia imaginar que aos 43 anos, eu voltando para o mercado de trabalho, eu ia arrumar uma oportunidade dessa que depende de mim. Eu não dependo de ninguém para falar se dá conta, se não dá. Exatamente. Eu levanto, Então, vou, faço meu trabalho e acabou. tanto o CLT quanto empreender é difícil, mas é possível. Se você Sim, consegue, se para você faz sentido estar no CLT, continua lá, pode estar fazendo uma renda extra com a Farms, mas se você quer empreender, a Farms também vai dar toda a oportunidade. Mas o que eu acho mais incrível na questão de venda direta em si é a questão de você não vai empreender sozinha, porque a vida de empreendedor é bem difícil, ela é sim, bem solitária. Imagina assim, é uma pessoa que ela quer fazer as coisas acontecerem e ela vai criar coragem de fazer as coisas acontecerem e assumir muitos riscos, porque ela não tem garantia que vai dar certo. Então, sim. as pessoas que estão de fora, elas tendem a ficar preocupadas, principalmente quem ama a gente, e tendem a sabotar. Sem perceber, elas sabotam, porque elas querem que Exatamente. você esteja na segurança. E o que é Sim. segurança? É ser concursado, é ter salário fixo mensal, que não quer dizer que é uma segurança, porque você Na pode ser verdade, não é nem a dispensado. questão só do concurso que eu vejo assim, ó, às vezes as pessoas têm medo da gente se decepcionar, quebrar a cara. Sim. E Essa que é a mesmo verdade. assim, Porque realmente existem muitos lugares que não são confiáveis, existem produtos que não são bons, existem empresas que dão golpes, mas não é esse mas o eu digo caso. assim, empreendedorismo um todo, assim, sabe? Ah, se eu for montar uma hamburgueria, ela vai ser complexo, vai ter pessoas que vão ficar com medo de você montar a hamburgueria, porque elas sempre vão querer o que você faça o caminho do mais fácil. Mas o caminho mais fácil também não quer dizer que é o certo, mas também não quer dizer que é o errado, porque vai te dar uma segurança, uma sensação de segurança, mas não Sim, quer dizer que você nunca vai ficar desempregado. A pandemia veio e mostrou que pode sim. sim, e a tua vida pode mudar totalmente do dia para a noite. Do dia para a noite. Que nem eu ia falar, é justamente isso que eu ia falar. Que no começo, meu esposo estava meio assim. Aí eu cheguei nele e falei assim, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje nós temos uma vida ótima, mas se Deus o livre acontecer alguma coisa com você, qualquer coisa que seja na sua saúde, não precisa nem morrer, no caso, né? Às vezes ficar doente. Como é que a gente faz? Se a fonte de renda da nossa casa é só através do seu trabalho. Eu falei, você quer que a sua filha passe fome? Aí eu tive que ser um pouco mais radical, né? Aí ele falou assim, claro que não. Eu falei, É então. trazer para consciência, Então, na verdade, né? é trazer para consciência, porque assim, de verdade, eu não sei se você que está ouvindo tem uma vida maravilhosa, como a que eu tenho hoje, graças a Deus, hoje vivemos uma vida ótima. Nem sempre foi assim? Não. Só que o que acontece? E se, por algum motivo, a nossa vida virar de cabeça para o ar?
Não é melhor que você tenha uma carta na manga? Não é melhor que você tenha já esteja caminhando numa opção que vai te deixar mais bonita, com o bolso mais cheio, com autoestima, com um sentimento de realização tremendo, que você está ajudando outras pessoas a se sentirem bem com elas mesmas e a ganhar o dinheiro delas. Você está transformando outras famílias, não são outros beauty influencers que estão precisando aparecer na internet, não. São famílias que serão impactadas pelo seu trabalho ou pelo trabalho de outra beauty influencer. Mas se pode ser você, por que não? Essa é a pergunta. Escolha seu difícil. Exatamente. E assim a gente vai encerrar mais um episódio do Histórias, com essa história incrível da Leni, que é prova viva de que é decisão. Quando você decide, quando você quer, você consegue enfrentar qualquer desafio. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente da sua história. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, gente, se você gostou desse episódio, siga o podcast no Spotify, se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhuma história inspiradora. E se você chegou até aqui, comenta com a palavra. Vamos ver uma palavra que eu vou colocar hoje, meu difícil. Hashtag meu difícil, para a gente saber que você acompanhou até o final. E já faz o seguinte, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sabe que vai se inspirar com a história da Leni. Se for no YouTube, deixa o like, o coraçãozinho, comenta aqui embaixo. No Spotify, pode comentar lá, mas também, gente, vai lá nas redes sociais da Leni, siga ela, acompanha ela. E se você quiser fazer parte do time da Farmácia, você pode ter a Leni como líder também. É só chamar ela lá no direct e falar, Leni, quero entrar para o seu time. E ela vai te orientar. E se você se identificou comigo e quer entrar no meu time também, pode ir lá no meu Instagram e também me chamar direct que eu estou... Com certeza estará maravilhosamente assessorada. Sempre, querendo ou não, vai entrar na mesma comunidade, que é a Fênix, e por mais que você entre com a Leni ou comigo, você vai ter contato com as duas, porque a gente está lá unidas na causa, que é fazer todo mundo ir para a Turquia. Tem que ser o maior ônibus, a maior comunidade. Ela falou que nós vamos de ônibus, eu quero ir com vários, porque dá tempo de formar várias pessoas para ir. Dá tempo sim, gente. A gente está em setembro de 2025, acabou de chegar o pessoal da Turquia, e só em agosto do ano que vem que vai, então dá muito tempo, e a gente vai lotar muitos ônibus ainda. Beijo, Leni. Obrigada. Beijo, e aqui na descrição